Olá, eu sou o Gabriel e esse é o canal A Margem. Antes de começar a falar do tema de hoje, que é um tema que eu vou abordar para a gente ter cuidado e toda a atenção do mundo com relação à redução do debate que a mídia, o conglomerado de comunicação reduz, por exemplo, quando tem um caso de uma morte dentro de uma comunidade periférica, quando uma menina toma tiro de bala perdida no ponto de ônibus indo para a escola, quando um músico toma 80 tiros dentro de um carro, enfim. Mas antes de começar a falar sobre o tema de hoje, sobre a reflexão que eu vou propor hoje, eu quero falar um pouco de mim. Eu sou fotógrafo de formação, sou artesão também. Meus estudos, minhas percepções, também elas vão muito pelo viés autodidata. Não coloco isso como troféu, nem como um atributo supra-sumo da minha formação, digamos, social, do ponto de vista também de pensar a vida, pensar a sociedade, mas essas foram as circunstâncias que a vida colocou para mim, ou que também eu busquei ao longo da minha trajetória como ser pensante. Cheguei a cursar uma faculdade particular no Rio, fazer publicidade e propaganda, só que no meio do curso eu tranquei. Então, assim, muito do que eu penso hoje é fruto de idas à galeria de artes, palestras, não me oponho à academia, quem sou eu para me opor à academia? Não tenho essa pretensão nenhuma, só que vou exercer meu direito, de também produzir reflexão em cima de obras, de livros, de textos produzidos por acadêmicos, por intelectuais, filósofos, sociólogos, enfim. Então, são referências que me ajudam a pensar a cidade que eu quero, a pensar o mundo que eu quero. O tema do vídeo hoje, que eu vou colocar aqui, é o quanto é perigoso, o quanto se coloca uma armadilha num discurso que a própria mídia, e quando eu falo mídia, eu falo a mídia hegemônica, a mídia convencional aí da TV aberta, dos grandes jornais, porque tem muita mídia que faz debate muito interessante, aprofundado sobre os assuntos, as mídias independentes. Então, aqui quando eu falo poder hegemônico, a comunicação hegemônica, eu falo aquela que predomina na sociedade, aquela que tem um privilégio de adentrar num horário nobre, na sua casa, na hora que você está jantando, quer querendo distrair a cabeça, enfim, quando você vai abrir um jornal de um veículo grande, está lá esse mesmo discurso. É com relação à redução do debate, a individualização do caso, que, por exemplo, a menina Agatha lá tomou o tiro de bala perdida lá no Rio, se eu não me engano, 2 anos, agora não vou me recordar o tempo preciso, mas o fato é que aquela menina não foi morta acidentalmente, não é um caso isolado diante do caso do músico Evaldo, se não me falha a memória, oferecia nenhum risco àquela patrulha que estava sendo feita ali. Quando o menino João Vitor também toma um tiro de fuzil, quando um jovem que tem envolvimento com tráfico, mas que ele está ali sem oferecer violência alguma, risco algum, um policial, para um agente do Estado, que essas mortes elas não são isoladas, ficando mais nessas que as pessoas comprovadamente não tinham envolvimento com nenhum ato ilícito. A questão que eu quero colocar aqui é o quanto que essa narrativa de individualizar esses casos, ela induz a você, a mim, a pensarmos que aquilo ali foi um ato de puro despreparo feito pelas forças de segurança que estavam presentes naquele caso. Por exemplo, uma menina que toma um tiro de bala perdida, o que a mídia faz?
que a mídia convencional hegemônica faz? Ao invés dela mostrar para a sociedade que há uma estrutura por trás daquele caso, ela individualiza aquele caso como sendo um caso isolado. Aí ela parte pelo lado sentimental. Aí ela cria uma estratégia de comover o seu sentimento, dizendo os sonhos daquela menina, o projeto que os pais tinham para aquela menina, para onde aquela menina estava indo, o que aquela menina gostava, né? Isso serve para o João Vitor ou para o músico como Edivaldo, né? O que ele tinha como objetivo de vida. Esses sentimentos é a dor que a família já vai ter, é a dor que os familiares, que os parentes, que os amigos já vão ter. Eu não quero aqui ser sommelier de sentimento alheio. A gente, é óbvio que a gente vai se comover, é extremamente trágico, a gente fica extremamente acabado quando a gente se depara com uma notícia dessa. Vai muito mais além do que simplesmente narrar o fato como ele aconteceu. Ah, o músico tomou tiro tal. A mulher foi estuprada desse jeito tal. Há uma estrutura muito maior por trás desses casos. E a mídia, ela não tem a coragem, porque isso é deliberado, isso não é, né? A gente não pode achar que a mídia está cumprindo o papel dela. Ela está cumprindo, tudo bem, ela está cumprindo um papel. Mas que papel é esse? É de forma honesta, propor um debate para que você, eu, nossa mãe, nosso tio, nosso pai, nossos amigos, que a sociedade entenda e reflita sobre o porquê que esses casos vêm acontecendo sistematicamente, porque quais são as pessoas que tomam tiro de bala perdida ou que tomam um tiro porque um agente de segurança estava sob forte emoção. Quem são esses corpos? Não são corpos negros? Você pega o João Vitor, a menina Ágata, o músico Edivaldo, estou ficando só nesses exemplos aqui, correto? Mas, por exemplo, nas manifestações que tiveram em 2013, não sei se foi nesse ano ou em algum outro ano posterior, que o Rafael Braga também foi preso, o corpo era aquele, era um corpo negro, da periferia. Então, a questão que eu quero colocar é a gente tomar esse cuidado, entendeu? De não cair nessa armadilha que esse discurso hegemônico vem colocando nos jornais do almoço, na hora da tarde, no jornal da manhã, no jornal da noite, entendeu? Espera aí, essas pessoas foram casos isolados ou realmente isso faz parte de uma estrutura social que o nosso país tem desde lá de 1500, com o genocídio indígena dos corpos nativos, com a coerção dos corpos negros africanos vindo para cá para serem escravos. Então a gente tem que parar para pensar, para refletir que é um projeto por trás disso. Isso vocês vão poder ver vários autores, aí dá um Google, que estudam, que vêm pesquisando o quanto que isso já foi projeto até de Estado de eliminar corpos negros. Você aí pode estar pensando o seguinte: mas vai querer romantizar o traficante, o bandido que está lá numa comunidade, no morro? Não, a priori não é essa. A questão é que quando se faz uma apreensão de arma, de mais de 100 armas, mais de 100 fuzis, numa casa na Barra da Tijuca, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro, a polícia ela tem o mesmo comportamento. E uma outra questão também que eu acho que é pertinente, a própria esquerda, principalmente a esquerda institucional, de achar que o policial ele está despreparado. Esses casos aí é fruto de um despreparo da polícia, a polícia ganha mal, a polícia é mal treinada. Será? Será que não é um projeto? Porque se acontece isso de forma sistematicamente. Tem um autor que eu vou tentar, eu vou pegar o nome dele, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Ele é muito citado pelo historiador Luiz Antônio Simas. Muita pena
tá olhando as coisas que ele escreve, os livros que ele tem. E o Simmons cita esse autor falando que isso já foi até documento de Estado, que lá no começo do século XX, o final do XIX, acho que é começo do século XX, intelectuais escreviam que o homem branco tinha que ter relações sexuais com as mulheres negras para 100 anos depois, como eles se sentiam, né, a raça branca se sentia superior, etc e tal, que 100 anos depois não ia ter mais negro. Isso está documentado. Isso não é achismo, não é opinião. Então, com essas referências, com esses elementos, a gente pode pensar, refletir que não é só um ato moral, né, do policial ali, que cara é grosseiro, que insensível. Não é uma questão individual do policial, é uma questão de corporação. Isso acontece de forma sistemática. Aproveitando o gancho, eu lembrei da menina Kathleen, né? Me perdoa a pronúncia do nome dela, que também repercutiu, mexeu com muita gente. Aquilo ali é um caso isolado, ou é um modus operandi que a polícia, né, o Estado, através do seu braço armado, tem com os corpos negros, de querer aniquilá-los, né, de querer enfraquecer a sua cultura, enfim. É um assunto complexo, que eu vou voltar em algum outro vídeo, mas acredito que fique uma semente aí para a gente poder estar pensando, para você estar chamando seu tio, seu pai, sua mãe, seu irmão, papagaio, qualquer coisa meu irmão, que pensar, e a gente tem que estar indo em cima desse pensamento, dessa reflexão aí, que isso, eu como homem branco, tenho um privilégio só por ser branco, né? Eu não vou ser abordado da mesma maneira que um cara saindo de uma comunidade, de um morro, vai ser abordado. Então eu já tenho esse privilégio, então não é por isso que eu posso ignorar, porque isso impacta sim nas nossas vidas, entendeu? A gente vive numa sociedade e a gente tem que estar se preocupando com a questão dessas minorias, né? Porque eu de alguma forma também sou uma minoria, porque sou trabalhador, autônomo, não tenho patrimônio, não sou dono de meio de produção de nada. Então essas pautas, professor, estudante, feminista, enfim, você mesmo que não se identifica com nenhuma bandeira, mas se incomoda, né? Tá na hora da gente começar a se inteirar no assunto, a procurar conversar com o vizinho, né? Em ambiente de trabalho, se não for possível no ambiente de trabalho, conversar com amigo na rua, com amigo de infância, enfim. Não esqueçam de se inscrever no canal, né? Deem um like aí, ativem o sininho. E é isso, essa reflexão aí que eu deixo. Grande abraço aí, tchau, tchau.